Ao presidente Jair Bolsonaro. Presidente Bolsonaro, o senhor, infelizmente, para mim, costuma falar muitos absurdos. Eu não sei se por maldade ou para desviar a atenção dos gravíssimos problemas do governo, seja de inflação, seja de corrupção, seja de problemas familiares, mas, assim, entre tantas aberrações que eu já ouvi, que me levaram a certa indignação, eu anteontem fiquei chocado. O senhor disse, pura e simplesmente, que o Brasil não tem gente com fome e que as pessoas não procuram pedir comida porque o Brasil não tem propriamente fome. As pessoas até não comem bem, eu ouvi o senhor falando, mas que não tem fome no Brasil. O senhor não... Qualquer pessoa que conhece o Brasil como eu conheço, que anda nas ruas, vê as pessoas com placa pedindo comida, né? Qualquer pessoa que não tenha trocado o coração por uma pedra, sabe que a fome está no lar de muitos milhões de brasileiros. Que a subnutrição ofende crianças, da mais jovem das idades. As mães estão nos ouvindo aqui e elas sabem o que é uma criança dizer: mãe, estou com fome. O senhor não teme que isso seja interpretado como conivência com isso? Cada um interpreta as informações como se acha melhor. Ciro, inflação, você tem que falar do fica em casa, a economia te vê depois. Agora, mesmo assim, a inflação do Brasil é uma das menores do mundo, menor até que do próprio Estados Unidos. Nós estamos colaborando na geração de empregos. Muitos diziam que apenas a partir do ano que vem voltaríamos aos números de pré-pandemia. Voltamos agora. Pode ter certeza que o mês que vem devemos ter essa taxa chegando a 8%. O nosso PIB está crescendo. Nós fizemos milagre durante a pandemia. Lamentamos as mortes, mas investimos para que empregos não fossem destruídos, como os programas Pronamp e Bem. Atendemos os mais necessitados. Temos aqui dados do próprio IPEA, levando-se em conta o começo do meu governo, 2019, até agora. No mundo, o número de famílias na extrema pobreza cresceu. E no Brasil diminuiu, passou de 5,1 milhões para 4 milhões. Ou seja, nós atendemos aos mais necessitados. Foi o meu governo que negociou o ano passado, passar em média R$ 190 o valor do Bolsa Família para, no mínimo, R$ 400. Foi o meu governo, contra o voto do PT na Câmara. Foi o meu governo que, junto ao parlamento, fez diminuir o ICMS dos combustíveis, contra o voto dos senadores do PT no Senado. E o meu governo, no corrente ano, entre outras coisas, deu mais R$ 200 para o Auxílio Brasil até o final do ano. E já está garantido com a equipe econômica que esse valor será definitivo a partir do ano que vem. Ou seja, o meu governo atendeu os mais necessitados. E esses mais pobres que estão passando necessidade, alguns passam fome, sim, não nesse número exagerado. Querer fazer demagogia com números aqui fica complicado. Aí isso é inadmissível. E diz o próprio dados do IPEA, que, por exemplo, quem ganha até 1,9 dólares por dia está na linha de pobreza. 1,9 dólares são R$ 10. E o Auxílio Brasil paga R$ 20. Quem, porventura, está abaixo da linha de pobreza, deve ter gente, sim, passando nessa, sim, é só se cadastrar que vai passar a ganhar, então, o Auxílio Brasil de R$ 600. Ou seja, é um governo que tem um olhar todo especial para os mais pobres. Demos R$ 600, 3 vezes maior do que o PT dava lá atrás com o Bolsa Família. E lá atrás era, em média, R$ 190 em valores corrigidos, onde tinha família ganhando R$ 80 por mês. Nós passamos no mínimo 600 e aquela mãe que tem filho e está sem marido, ela pode passar para R$ 1.200. Lá atrás, quando se conseguiu emprego, perdia o Bolsa Família. No meu governo, não perde o Auxílio Brasil. Ou seja, um governo que atende os mais necessitados, que procura incluí-los. Não esqueçamos que 38 milhões de pessoas perderam tudo durante a pandemia, por quê? Foram obrigados a ficar em casa. E pagamos auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas no Brasil. Um governo que pensa nos mais pobres, pensa naquele que passa fome e procura melhorar a vida deles, mesmo tendo contra ele, dentro da Câmara e do Senado, partidos como PT, PCdoB, PSOL, entre outros. Então, Ciro, com todo respeito, nós fazemos a nossa parte, temos, sim, colaborado para que essa chaga seja afastada. Agora, dá uma olhadinha como é que seu PDT votou na Câmara essas propostas de reduzir o imposto dos combustíveis e aumentar o Auxílio Brasil. Eu, a testa da administração nacional brasileira,
Um presidente que desconhece. A Rede Pensão é uma das instituições mais respeitadas do mundo. São números recentes, 33 milhões e 100 mil brasileiros estão passando fome. 125 milhões de brasileiros, você está nos ouvindo aí, não comeram as 3 refeições. Só uma de cada 4 crianças no Brasil fazem 3 refeições. Por isso eu quero encerrar essa disputa de quem é que é mais Papai Noel em véspera da eleição, Bolsa Família mais 200, que mostra os limites politiqueiros de uma política de renda. Nós temos que transformar isso numa política de renda como uma perna da Previdência Social. O programa de renda mínima Eduardo Suplicy vai garantir R$1.000 por domicílio. Peço que você acompanhe os detalhes nas minhas redes, todas as fontes de financiamento, de onde é que vem o dinheiro, e com isso eu acabo definitivamente com a fome e também com a manipulação política e demagógica da fome e da miséria do povo por esse tipo de interesse. Candidato Bolsonaro, o senhor tem 13 segundos para a sua tréplica. 2019, 5 milhões e 100 mil famílias abaixo da linha de pobreza. Mesmo com pandemia, 2022, 4 milhões de famílias. Estamos melhorando sem demagogia e com responsabilidade fiscal. Obrigada.